Olá, meus amigos, olá, povo de Deus, aqui é o pastor Alexandre. Estou passando aqui porque eu tenho um tesouro de Deus para te entregar, uma palavra poderosa para a tua vida. Todos nós conhecemos a história de José, né? Uma história de superação, uma história de prova, uma história de traição, uma história como de abandono dos seus irmãos. E o que eu quero passar para você não é a história toda, mas eu quero falar das 3 capas ou as 3 túnicas que José vestiu. Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, ouça, e se esse conteúdo for bênção para você, por favor, compartilhe aí com seus amigos, envie, porque eu tenho certeza que vai edificar. José, filho de Jacó, com a sua mulher estéril Raquel, José vai nascer e ele vai chamar a atenção, porque a Bíblia vai dizer que era o filho da velhice de Jacó. Talvez era um filho que Jacó já nem mais esperava. Mas ele foi tão amado, ele foi tão valorizado por Jacó, que aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim: Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, que era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Interessante que os judeus diz que José deveria ter recebido essa túnica em volta dos 16, 17 anos, e essa túnica ela tinha a responsabilidade, como se Jacó estava profetizando para a vida de José, que ele seria cabeça sobre os seus irmãos. E logo depois a gente vai ver a história dos sonhos. Então José, naquele momento, ele vai ser responsável de supervisionar o trabalho dos seus irmãos. E isso trazia muita inveja, porque os irmãos não queriam ser mandados por José, não queriam estar debaixo da autoridade de José, mas José ele recebeu uma autoridade delegada, e a marca dessa autoridade era aquela túnica de várias cores. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: existem posições, existem situações que você pode receber nessa vida e que você pode perder. Porque homens te colocam em posição, mas se você não estiver pronto para aquela posição, Deus vai permitir que você seja tirado daquela posição. Entenda isso aqui. Não porque Deus não está satisfeito com o teu sucesso, com a tua vitória, com a tua conquista. Não. Tudo aquilo que Deus não edifica, Ele derruba. Tudo que Ele edifica permanece para sempre. Guarde isso. José vai ser ali o gerente dos seus irmãos, e de repente seus irmãos vão fazer o quê? Vão tirar a túnica dele e vão lançar no poço. Então aprenda. Se você não estiver preparado para tal situação, para tal posição, Deus vai tirar. Pastor, mas por que Deus vai tirar? Porque Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem algo espetacular para a tua vida. Então a primeira túnica foi essa aqui. Podemos dizer a túnica da discórdia. Deus vai tirar
toda túnica da discórdia da tua vida. Amém? A segunda túnica José vai receber na casa de Potifar. José é comprado quando ele vai para o Egito. E lá a palavra vai dizer em Gênesis 39 que José, ele era muito honrado por Potifar. Porque primeiro José ele chega como um peão, como um trabalhador comum, um braçal. Mas a palavra vai dizer que José chama a atenção. E José vai se tornar o administrador. E José vai receber uma túnica, uma capa. E todos ali reconheciam José como gerente da casa de Potifar. Tanto que dentro da casa de Potifar, José só estava abaixo de Potifar. Quando Potifar tinha que viajar, José mandava. E Potifar não tinha cuidado de nada. Você pode ler na história. Potifar se sentia muito orgulhoso. Desde que eu coloquei José na minha casa, tudo aqui acontecia para abençoar ele. Ele era muito abençoado. Mas Deus vai permitir que José passe pela casa de Potifar ali. De repente a mulher de Potifar vai dar em cima de José. José vai fugir porque José, ele tinha sonhos, ele tinha propósito. E aqui em Gênesis 39, versículo de número 12, diz assim: ela lhe pegou pela sua veste, quer dizer, a túnica, uma capa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. José estava prosperando, José estava bem, mas de repente Deus diz assim: chega de estar nessa posição. Por quê? Porque eu tenho algo maior para você. A segunda capa que Deus vai permitir que tirem de José é a capa da traição, ou a capa do adultério. Não cabia em José. José não era adúltero. José não era um traidor. José não teria coragem. Ei, eu quero profetizar. Deus vai te tirar de situações que possam comprometer o futuro maravilhoso que Ele tem para a tua vida. Toma posse em nome de Jesus. José agora vai para o cárcere. Lá ele vai ser honrado até que Deus vai fazer José sair daquela situação. Agora José ele vai receber uma nova capa. A capa de governador do Egito. Por quê? Porque as outras capas foram dadas por homens. E esta capa foi dada por Deus. Lembra quando ele teve os 2 sonhos? Exatamente. Que ele colheria mais trigo que os seus irmãos, ele seria sustentador dos seus irmãos. E não foi o que aconteceu? José se tornou sustentador de Israel. A palavra também não vai dizer que José teve um sonho, o sol e a lua se prostrando. Você sabe que o sol era o principal deus do Egito, né? O deus Ra. Exatamente. O Egito não teve que se prostrar para José ser governador do Egito. Exatamente. Quando Deus tem uma posição para você, Deus vai fazer você passar por certas coisas. Para quê? Para te amadurecer, para você crescer. Olha só comigo aqui, ó. Gênesis capítulo 42, versículo 42 diz assim: e tirou o faraó o anel da sua mão, quer dizer, símbolo de autoridade, e o pôs na mão de José e fez vestir de uma veste de linho fino. Sabe o que representa a veste de linho fino? A justiça de Deus. Eu quero te dizer, Deus vai te justificar de
toda a injustiça que você tem passado. Nada do que você está passando é à toa, mas Deus vai te honrar diante daqueles que diz que você não tem nenhum valor, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, todos nós passamos por provações porque o Senhor tem posições maiores para nos colocar e que essa pessoa receba, Senhor, o refrigério, o bálsamo do Senhor, que feridas venham ser curadas e que ela abra o entendimento que coisas maiores, melhores o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus. Se esse vídeo falou forte com você, se essa palavra foi poderosa, por favor, compartilhe, abençoe outras pessoas em nome de Jesus.